Nessa aula hoje nós vamos falar sobre os princípios da interação droga-receptor, que são estudados pela farmacodinâmica. Nós já vimos então as curvas de concentração plasmática por tempo, tendo conhecimento então que diferentes vias de administração vão gerar diferentes concentrações plasmáticas da droga, que para que uma droga gere um efeito, ela precisa atingir um nível plasmático efetivo e quando a gente utiliza diferentes vias de administração, a gente pode atingir níveis de concentração de droga na corrente sanguínea que podem ser causadoras de efeitos tóxicos. Então, por isso, a gente tem um nível ou a concentração máxima tolerada das drogas. O nível plasmático efetivo e a concentração máxima tolerada, se eu pensar no intervalo entre essas duas concentrações plasmáticas, eu tenho então a faixa de segurança ou a faixa terapêutica da minha droga. Então, o nível plasmático efetivo é a quantidade mínima de droga na corrente sanguínea capaz de provocar resposta farmacológica. Concentração máxima tolerada é a quantidade máxima de droga tolerada pelo organismo. Se essa concentração for ultrapassada, eu começo a ter efeito tóxico. E margem de segurança é o intervalo entre as doses terapêutica e a dose tóxica ou letal. O que a gente pode ver aqui nesse gráfico e neste seguinte. Bom, quando a gente usa a droga de forma contínua, o que vai acontecer é que a concentração plasmática dela vai, à medida em que a gente vai fazendo essa constância na administração do fármaco, ela vai entrando num estado de equilíbrio estável. Esse estado de equilíbrio estável é o ponto no qual a taxa de eliminação do fármaco é igual à biodisponibilidade ou a concentração sanguínea dele, tendo então uma constante ou uma faixa em que o efeito farmacológico é mantido de forma constante, de forma equilibrada. Agora, pensando na interação droga-receptor, a droga pode interagir com o receptor ou alvo de ação dela, formar o complexo e esse complexo pode vir para um estado ativo. Esse estado ativo é aquele estado em que eu tenho o tecido no qual o alvo está inserido, tá? Tendo alterações na sua resposta biológica ou no seu metabolismo bioquímico. Quando a droga interage com o receptor, forma o complexo e esse complexo vem para o estado ativo, eu chamo essa droga de droga agonista. Quando a droga interage com o receptor, forma o complexo, mas não é capaz de fazer com que esse complexo venha para o estado ativo, eu chamo essa droga de antagonista. Esse estado, não é, do receptor foi inicialmente estudado em 1957 por Del Castillo e Katz, e eles então propuseram um modelo de dois estados para explicar a resposta farmacológica. Então, eles mostraram que os receptores, eles têm um estado em que eles estão livres de droga e estão sem atividade, ou seja, não está havendo nenhuma alteração no tecido no qual ele está inserido. E eu tenho, então, o receptor podendo se ligar à droga, formar um complexo e esse complexo droga-receptor estar ainda mantendo esse receptor, agora não mais livre, mas ocupado no estado inativo, ou seja, sem haver alterações no metabolismo, na bioquímica daquele tecido. Já outras drogas são capazes de formar o complexo com o receptor e, após essa formação,
trazê-lo para um novo estado, um estado em que ele está ativo e que eu tenho uma resposta, ou seja, eu tenho uma variação na atividade do meu tecido. Considerando ainda a possibilidade de interação da droga com o receptor, essa interação ela é feita através de ligações químicas, uma ou mais, então a gente tem drogas que fazem mais de um tipo de ligação com o receptor, e essas ligações podem ser ligações fortes ou fracas. Isso vai me dizer se o organismo vai estar excretando só droga livre, porque a droga interage com o receptor, gera o efeito, se desliga do receptor e volta a ficar livre. Estando livre, então, ela vai voltar para a circulação e vai ser excretada. Agora, a droga, ela é capaz, primeiro, de ter especificidade, no sentido de reconhecer apenas um alvo de ação e de interagir com esse alvo em um local específico da molécula. Agora, outras características dessa ligação são importantes. Por exemplo, essa velocidade de formação do complexo droga-receptor, ela é dada por uma constante que a gente chama de afinidade. Então, o que essa constante de afinidade ela me diz? Ela me diz qual é a tendência que eu tenho, ou qual é a facilidade ou dificuldade que eu tenho da droga se ligar ao receptor e formar o complexo. Agora, se essa droga é antagonista, formar o complexo e esse complexo estar no estado não ativo, eu já tenho o quê? Eu já tenho a resposta esperada. Agora, se a minha droga é um agonista, eu ainda preciso de mais uma alteração acontecendo. Eu preciso que esse complexo formado venha para o estado ativo. Então, o que faz esse complexo droga-receptor vir para o estado ativo é dado por uma outra constante, que é a constante que a gente chama de eficácia. Então, o que é eficácia? Eficácia é a capacidade que eu tenho do complexo droga-receptor formado vir para o estado ativo e alterar a resposta do tecido. Pensando então ainda na eficácia, a gente pode considerar então que a eficácia ela pode adquirir valores de 0 a 1, considerando 0 nenhuma eficácia, ou seja, o meu complexo droga-receptor ele é mantido no estado não ativo, e podemos considerar também o que? O complexo droga-receptor vindo para o estado ativo, e aí eu teria a eficácia como máxima e poderia ver a resposta de drogas agonistas. Nesse quadro aqui, eu coloco para vocês 4 tipos de droga, A, B, C e D, e diferentes eficácias. Eu coloco droga com eficácia 0,5, 0,8, 1 e 0. E coloco para vocês a ideia de, bom, eu posso então ter drogas que tenham uma eficácia menor do que 1. O que quer dizer isso? O que quer dizer uma eficácia menor do que 1 é que a droga vai formar o complexo, vai vir com esse complexo para o estado ativo, mas se a eficácia dela não é 1, ela não consegue gerar o máximo de resposta que o tecido consegue dar. Ela consegue somente gerar respostas parciais. Em função, então, dessa eficácia, eu posso classificar as drogas agonistas em agonista total e parcial. Agonista total, então, é aquela droga que interage com o receptor e consegue dar a resposta máxima que o tecido consegue dar. E agonista parcial é aquela droga que, mesmo que eu utilize
todos os receptores e ocupe eles, ela não consegue, no tecido onde ela está inserida, gerar respostas máximas. O conceito de agonista inverso, eu vou dar eles para vocês logo em seguida. Vou agora tentar falar sobre um outro parâmetro, que é o parâmetro de potência. Quando a gente olha esse gráfico aqui, ou quando a gente olha esse gráfico aqui, em que eu tenho esta droga A e B, o que eu posso ver? Todas essas duas drogas são agonistas totais, só que para gerar 50%, eu gasto uma dose menor, 50% do efeito de droga A, eu gasto uma concentração menor do que eu gasto para gerar resposta na droga B. Então, a capacidade, não é, dessa droga A e B de gerar resposta, ela é diferente, mesmo tendo os dois sendo drogas agonistas totais. Então, quando a gente vê essas duas drogas aqui, em que a droga A precisa de uma concentração, de uma dose menor para gerar 50% do efeito ou 100% do efeito, o que a gente pode dizer quando comparamos as duas é que a droga A ela é mais potente que a droga B. E o que nós devemos focar e prestar atenção e não esquecer é que a potência, ela tem o seu conceito baseado não na resposta máxima, mas em 50% da resposta farmacológica. Então, quando eu comparo duas drogas, eu vou ver que a droga mais potente é aquela que precisa de uma dose menor para gerar 50% da resposta farmacológica. Agora vamos então pensar no conceito de agonista inverso, tá certo? Agonista inverso, ele é aquela droga que consegue fazer com que o receptor que está no estado ativo, ele venha para o estado não ativo. Vou então usar um modelo clássico, não é? O receptor de histamina, ele pode se encontrar no estado não ativo ou no estado ativado. Os agonistas, eles tendem a fazer o quê? Eles tendem a se ligar ao receptor e trazer esse receptor para o estado ativo. Já o agonista inverso, ele é capaz de pegar um receptor que está no estado ativo e trazer esse receptor para o estado não ativo. Então, agonista inverso é aquela droga que é capaz de ter uma seletividade pelo estado de repouso da droga e ao se ligar ao receptor ativo, ela desloca esse receptor para o estado não ativo. Da mesma forma que nós temos agonistas totais e parciais, nós podemos ter agonistas inversos totais e parciais. O que a gente vê aqui nessa tabela são alguns exemplos de drogas que são agonistas inversos e que são utilizadas na clínica, como a fexfenadina, a loratadina e a cetirizina, que são drogas antialérgicas que atuam como agonista inverso, ou seja, elas pegam o receptor ativado de histamina que está gerando toda aquela sintomatologia e trazem esses receptores ativados para o estado de repouso. Coloquei aqui um exercício de fixação, um exercício para vocês testarem se vocês estão entendendo até aqui a matéria. Vamos continuar. A eficácia, ela foi foi um conceito descrito por Stephenson e ele dizia que essa eficácia era uma característica do fármaco, que vai descrever o quê? A capacidade dele de ativar o receptor, como a gente diz. Então, mais uma vez, distinguindo a afinidade de eficácia, a
afinidade é a capacidade que a droga tem de se ligar ao receptor. E a eficácia é pós-droga ligada ao receptor, formando complexo, ela levar esse complexo para o estado ativo. O que a gente vê na prática é que alguns agonistas em determinados tecidos, eles conseguem gerar resposta máxima, mas eles não precisam de ocupar todos os receptores, ou seja, essa resposta é gerada com uma fração pequena de receptores ocupados. Isso nos dá a ideia do receptor de reserva, ou seja, eu ainda posso conseguir ativar mais receptores. Essa figura nos mostra, então, que a eficácia ela se relaciona à capacidade de obter-se ou não o efeito máximo, e a potência diz respeito à quantidade de droga necessária para se obter o efeito de determinada droga. Agora, quando a gente pensa na curva dose-resposta das drogas, a gente vai ver que nós temos dois tipos de curva dose-resposta. Uma curva dose-resposta gradual, que é aquela na qual a gente vê o efeito da droga aumentando à medida em que a gente aumenta a dose. Então, se eu pegar um analgésico e usar uma dose baixa dele, eu posso ter simplesmente uma atenuação da dor. Se eu aumento essa dose, eu aumento a atenuação, podendo chegar a não sentir dor. Já numa curva dose-resposta quantal, eu preciso de um mínimo de dose na corrente sanguínea para que eu tenha a resposta farmacológica sendo evidenciada. Então, vamos começar com alguns conceitos que são importantes para a gente entender, então, a dinâmica da terapêutica farmacológica. Vamos, então, estar falando a partir de agora de índice terapêutico, dose letal, dose efetiva, nível plasmático efetivo, mais uma vez, concentração máxima tolerada, margem de segurança e janela terapêutica.